Olá, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar o Marco Bello, ele que é repórter, setorista, apresentador, comentarista, radialista, jornalista, trabalha na Rádio Transamérica, está lá desde 2003, né? Também ele participa bastante dos Donos da Bola, né? Comentando ali com o Neto, com o Veloso, com o Edilson, escreve para o site Meu Timão e também trabalha no site Podcast Timão. A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a profissão de repórter, como é que é ser repórter em rádio, e a gente já vai bater um papo aqui. Ele já está por aqui, o pessoal entrar, e aí a gente já bate um papo com o Marco Bello. Vou esperar aqui. Fala, Belo! Opa, e aí, meu? Tudo certinho? Tudo bem com você? Tá me Opa, ouvindo agora? fraquejou, mas voltou. Deixa eu tirar do Wi-Fi aqui que é muito ruim. Vou voltar pro 4G aqui. É, o Wi-Fi tá complicado, acho que em todas as casas, viu? Acho que o 4G é até melhor. É que tá todo mundo usando ao mesmo tempo, né? E aí, Diogo, É, tudo tranquilo? tudo bem, cara, e com você? Tudo caminhando. Que bacana. Tá de folga hoje ou não? Não, cara, jornalista esportivo não tem folga, não. Trabalhando atrás de notícia. Daqui a pouco vou entrar no ar de novo. Boa, boa. Tava te apresentando aqui pro pessoal que tá chegando aqui na nossa live, depois vai ficar gravado tanto aqui no Instagram, também vai pro YouTube, né? Tava falando, apresentando você, né? Que você é repórter, setorista, trabalha no Falou Meu mal, Timão, não? no Pai. Oi? Falou mal, não? Se fala mal? Você falou mal de mim na apresentação, não? Jamais, jamais. Só... Não, não, que isso. Só apresentando o teu trabalho mesmo. Não fala mal, não. Ah, beleza. Pode ficar tranquilo. E aí a gente quer bater um papo. Entrei em contato com o Belo. O Belo eu conheci ele quando eu trabalhava lá na Rádio Coringão. Aí a gente se encontrava às vezes por lá, né? Ele como setorista do Corinthians. Aí a gente conseguiu o contato do Belo e a gente está fazendo esse bate-papo, essa live aqui ao vivo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira do Belo, sobre questões de reportagem esportiva, como é que é ser repórter esportivo. Você vai chegando aí, se quiser perguntar algo pra gente, pode ficar à vontade. Belo, conta pra gente, cara, como é que foi seu início lá no jornalismo esportivo, na Rádio Transamérica? Você começou lá em 2003, pelo que eu tava vendo, né? É isso mesmo? Exato, eu comecei em 2003, estava na faculdade ainda, estava fazendo rádio e TV e consegui um estágio, na verdade não remunerado lá na rádio, para fazer produção. Eu ajudava na produção, era o ajudante do ajudante da produção, né? Entre os meus Sei. afazeres estava servir cafezinho, tirar xerox, esse tipo de coisa que estagiário faz. E isso Caramba. foi em fevereiro de 2003. A equipe tinha repórteres sensacionais. Assim, na época, o Gustavo Villani era o setorista do São Paulo, lá na rádio. O André Sim. Henning era o setorista do Palmeiras. O José Calil era o setorista do Santos. E o Carmona, o setorista do Corinthians. Né? Quatro baita... Eu posso falar palavrão aqui? Melhor não, né? Pode, Quatro... pode. Então, quatro puta repórteres, e eu fui aprendendo com cada um deles, aprendi com o pessoal. Primeiro eu aprendi com o pessoal da produção, né? Como fazer Ó, produção, fera. nunca tinha trabalhado em rádio. Depois aprendi a fazer mesa de som. Fui sonoplasta já fiz muita mesa de som lá. Depois Legal. passei para promoção da rádio. Porque na época era mais difícil, né? Eu sempre falo, assim, quando eu estou conversando principalmente com estudante e tal, que na época era muito mais difícil você chegar ao ar, né? Hoje você entra na rádio, você já está falando no ar 2 semanas depois. É E verdade. antes, há uns 20 anos, assim, você precisava passar por todos os setores da rádio, né? Então, depois que eu fiz a mesa de som, as primeiras vezes que eu falei no ar foi fazendo promoção, né? Que é aqueles pedágios, né, que tem nas rádios, tal, entrar no ar 15 segundinhos, 20 segundinhos para fazer propaganda
de algum patrocinador, né? Entrei muito de feirão Fiat, Fast Shop, essas coisas assim. E você gostava Depois... ou não? Você Oi? gostava de fazer isso? Você gostava de fazer essa parte da promoção aí? Cara, eu gostava porque eu não sabia, né? Então foi um aprendizado, assim. Eu nunca tinha falado no ar e era uma puta de uma responsabilidade entrar no meio da jornada, num jogo de futebol, né? Eu me tremia todo, dava dor de barriga, não conseguia dormir um dia antes, assim, pensando que eu ia entrar no Imagina. ar. É complicado quando você começa. O Fred Júnior tá participando aqui com a gente, olha que Ó, o beleza. Fred, grande Um Fred abraço pro Júnior. Fel. O Fred, no meu começo, e é ainda, né? Uma das minhas grandes inspirações na reportagem. Quando eu comecei. Aliás, quando eu tinha uns 5 anos de idade, o Fred já era experiente, né? Já é muito mais velho que eu, deve ser uns 30 anos mais velho. Enfim, voltando lá à promoção, daí eu tive que superar, né, o medo, a vergonha, e aí foi bom por causa disso, né, porque eu fui começando aos poucos. Daí, depois da promoção, o Fred falou que tá quase aposentando. Quase aposentando. Tá nada, tá começando, menino novo. Novo, 70 anos de idade já. Depois eu passei para o plantão em 2005. Comecei a fazer o plantão. Na verdade, eu comecei a fazer o plantão porque tinha uma menina chamada. Como é que é o nome dela? Putz, agora eu esqueci o nome da menina. Ela que me desculpe, é que faz tempo. Mas ela era plantonista oficial e eu estava lá na produção da jornada, na verdade. Foi um jogo com narração do Antônio Edson. E deu um piriri nela. Ela teve que ir embora correndo e não tinha ninguém para colocar na produção. Tinham duas opções, ou eu ou o Juninho Furacão, que hoje estava trabalhando na Fox, acho que ele passou para a CNN, agora virou diretor de televisão, mas ele era produtor lá da rádio também. Daí me escolheram porque eu já fazia produção, fui para o plantão. E é engraçado, né? Uma história mais engraçada que a outra. E a minha estreia na reportagem foi porque o André Galvão casou em 2006, fevereiro de 2006, e ele chamou todo mundo da rádio. Então não tinha repórter para fazer um jogo, e foi num sábado de carnaval, imagina. Então ninguém queria fazer, era um jogo Rio Claro e Palmeiras. Ninguém queria fazer esse jogo, porque ou o cara tava no casamento do André Galvão, ou tava pulando carnaval. Então falaram, moleque, vai lá você, vai. E lá fui eu fazer o jogo em pleno sábado de carnaval, Rio Claro e Palmeiras. E eu lembro que a minha primeira viagem como repórter também foi por uma coisa dessa, porque teve um jogo Grêmio São Paulo em Porto Alegre, e eles mandavam para viagem só repórter experiente, né? Não mandava moleque. E o Carmona ia para viagem, só que o Carmona teve um problema de saúde também, eles não tinham quem mandar. E acabaram me enviando para Porto Alegre, foi minha primeira viagem. Então eu fui passando degrau por degrau, né? Lá na rádio. Que legal. E você falou que você é formado em rádio e TV, é isso? Não é jornalismo? Rádio e TV que você é formado? Não, rádio e TV, rádio e TV. Ah, que bacana. E conta pra gente, Belo, como é que é a tua rotina aí de setorista? Né? Normalmente, né? Lógico que agora, por causa da pandemia, mudou alguma coisa ali ou outra, mas geralmente, como é que é a tua rotina de reportagem? Conta o seu dia, assim, para o pessoal que não sabe, né? Para o pessoal saber um pouquinho como é que é a tua rotina aí de repórter. Primeiro que muita gente confunde o setorista com trabalhar no clube, né? Deixar claro que eu não trabalho para o clube. Setorista é um profissional de uma empresa de mídia que cobre um lugar específico, né? Fora do esporte. Tem o setorista da CET, o cara fica o dia inteiro lá na CT. Tem o setorista do aeroporto, o cara fica o dia inteiro no aeroporto, enfim. E no jornalismo esportivo a gente chama de setorista quem cobre um clube de futebol específico. Mas deixa claro que eu não trabalho pro Corinthians, eu trabalho para a Rádio Transamérica, como você disse, né, para o site Meu Timão e para o podcast Timão. Basicamente eu acompanho os treinos, né, lá no caso do Corinthians, os treinos ou acontecem normalmente às 9h30 da manhã ou às 3h30 da tarde, então depende do horário do treino, meu dia.
faço os jogos também, né? Ou dentro ou fora da Arena Corinthians. E também vou bastante para a rádio, participo dos programas, comento, enfim. Então são treinos, jogos e rádio. São 3 lugares, basicamente, que eu vou in loco para fazer as reportagens. Legal. E na sua opinião aí, o que um repórter ele precisa fazer assim para se diferenciar de outro repórter, de outros profissionais? Qual a sua opinião em relação a isso? Cara, isso é muito pessoal, né? Cada repórter tem um segredo, uma vantagem. Um é diferente do outro, nem por isso é melhor ou pior. Mas eu sempre gostei de ler muito, não só sobre futebol, sobre outros assuntos, né? De ter uma cultura geral um pouco mais ampla, porque eu acho que muitos repórteres esportivos focam muito só no futebol, esquecem do resto, né? A pessoa deixa de ser jornalista e vira só um especialista em futebol. Daí eu acho que a pessoa deixa de ser um comunicador e passa a ser só um especialista num assunto só. E eu não gosto muito de ter essa barreira, assim, saiu do assunto futebol, não entendo mais nada. Então, eu acho que uma coisa que me diferencia, assim, é gostar de cultura geral, ter um leque um pouco maior, assim, do que alguns colegas. Mas, assim, eu não tô desmerecendo também quem gosta só de estudar futebol, de viver futebol. Eu acho basicamente que tem 2 tipos de jornalista esportivo. Tem um jornalista esportivo, que é o cara que entende muito de futebol ou de outro esporte, né? O Álvaro José entende muito de outros esportes, o PVC entende muito de futebol. Esses caras que são gênios, né, no que eles fazem. Não, o Zaidan é diferente. O Zaidan é diferente, ele vai entrar no outro exemplo que eu vou citar. Não, eu diria que o PVC é um bom exemplo de jornalista esportivo. Ele é um gênio em se tratando de futebol. E tem o jornalista que trabalha com esporte, que é o Zaidan, que são caras que têm cultura geral, que se você colocar, não que o PVC não tenha, mas ele é especialista em futebol, né? Sim. E o Zaidan, se você colocar ele para apresentar um programa de economia, ele apresenta. Se você colocar ele para apresentar um de política, ele apresenta. Se ele for discutir Oriente Médio, ele sabe. Então eu acho que eu me enquadro mais no segundo time, que eu sou um jornalista que trabalha com esporte, que trabalha com futebol. E como eu disse, nenhum é melhor que o outro. São escolhas que você faz e são diferenças que existem. Boa. Estou aqui conversando com o Marco Bello, ele que é setorista da Rádio Transamérica, trabalha no Meu Timão, no podcast Timão também. A gente está falando um pouquinho sobre a carreira dele e também sobre aí a profissão de repórter esportivo. Mandando um abraço aqui para o pessoal que está entrando na live. Tem bastante gente aqui acenando pra gente. Continuem aí, clique aqui no coraçãozinho do lado para subir a live. Tá conversando aqui com o Marco Bello. Ô Bello, fala pra gente, como é que você faz uma boa reportagem na sua opinião? Quais os elementos que você acha para fazer uma boa reportagem aí falando um pouquinho, logicamente, da tua área? Primeiro, para ter uma boa reportagem, precisa ter um bom assunto ou um bom entrevistado, né? Depende do jornalista, mas depende do assunto ou do entrevistado também. Isso ajuda bastante. E eu acho que tem que ter curiosidade. Para você fazer uma reportagem bacana, você precisa ser curioso. Você precisa se colocar no papel de quem vai ouvir, vai ler, ou vai ver, né? Então você não pode, de repente, ser muito técnico, né? Às vezes você já conhece o assunto, mas tem gente que não conhece. Então você precisa falar como se você não conhecesse o assunto. Deixa eu ver, acho que você tem que ver todos os lados da questão. Você não pode fazer uma reportagem tendenciosa, você não pode fazer uma reportagem que defenda o seu ponto de vista, né? Tem muita gente que já tem o final da reportagem na cabeça e em vez da pessoa entrevistar alguém e abrir para que lado for a reportagem, ele quer chegar
no ponto que ele deseja, né? Eu não, quando eu começo a fazer uma reportagem, eu deixo em aberto, sei lá onde é que vai desaguar essa reportagem. Eu acho que assim fica mais legal. Depende muito mais do desenrolar dos acontecimentos do que de algo pré-concebido na minha cabeça. Eu não costumo pautar muito. Por exemplo, essa entrevista aqui que a gente está fazendo. Ah, a gente vai chegar em algum lugar ou vai tocar em algum assunto. Eu gosto de ir desenrolando. Do jeito que for, a gente vai indo. Acho que assim fica mais legal. E você falou uma coisa até interessante, né? Depende muito do entrevistado, né? Por exemplo, às vezes você pega uma entrevista, o cara só fala sim, não, talvez, ok. Aí que o repórter tem que saber desenrolar, né? Como a gente diz, né? A gente fala que não tem pergunta ruim, tem resposta ruim, né? Às vezes tem gente que faz umas perguntas que você acha que não vai dar em lugar nenhum e acaba sendo as melhores respostas das coletivas. Então depende muito do entrevistado. Aí vai da experiência, né, do jornalista, do repórter, de tentar primeiro deixar o cara mais à vontade. Às vezes você começa a entrevista com um assunto banal, você vai floreando até você chegar ao ponto que você quer, né? Não vai direto ao ponto, porque daí você retrai a pessoa. É um trabalho meio de psicólogo, né? Quando você está fazendo principalmente uma entrevista exclusiva, para você conseguir fazer a pessoa sair desse sim, não, né? Às vezes você deixando o cara mais... E também entender a pessoa, né? Se a pessoa prefere um papo mais descontraído, ou se ela prefere um papo mais sério. Então você vai olhando no olho da pessoa, vai conversando e vai percebendo qual que é o jeito que você consegue fazer essa pessoa se abrir mais com você. E depende também muito do emocional do entrevistado, né, Belo? Assim, do dia, né, do entrevistado, né? A gente não sabe como é que o entrevistado chegou ali na entrevista, né? Se ele tá bravo, se ele tá preocupado, se ele tá triste, se ele tá feliz, né? Acho que isso também colabora muito, né? Acho que aí vai um pouco da sua produção, né? Antes de você fazer a entrevista, você estudar um pouco a pessoa, né? Você não chegar totalmente cru. E também esse trabalho de início da entrevista, né? Que eu falei, que você pergunta pro cara, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que você veio pra cá e tal? Você vai meio que... É igual quando você encontra um amigo, né? Que você começa uma conversa, você já não vai ao assunto principal. Você pergunta como é que o cara tá, se ele tá bem. E às vezes aí você fica sabendo, né? Qual que é o clima do cara, se o cara tá nervoso, se ele tá triste, chateado, e aí você vai levando a entrevista do jeito que for. E partindo um pouquinho para a parte técnica, que programa assim você usa para fazer edição dos seus áudios, das suas reportagens? Eu uso SoundForge no meu computador faz bastante tempo. Já tentei mudar, mas não me adapto. Então eu continuo com o velho e bom SoundForge. Boa, boa. Tem a Giovana De Rosa falando aqui, gosto muito do Belo, assistindo aqui de Houston. Aí, ó, Houston, hein, Belo? Um abraço. Houston, hein? Opa, alô, Houston. Bacana, tem bastante gente aqui, deixa eu ver se tem alguma questão. Ó, tem um pessoal aí, tem um pessoal te zoando, Belo. Belo, novo cabelo de boneca. Ó que o Neto faz com você, hein, Belo. Você que cortou aquele cabelo. Eu tava assistindo. Eu que cortei esse aqui também. Eu que cortei aqui, ó. Não tem barbeiro, eu tô cortando sozinho. Mas o Neto fala as coisas, as besteiras dele, e a galera acredita. É impressionante. Ele não fala uma coisa que é verdade. E o pessoal acredita, o pessoal fica me zoando. O pessoal então ele fala. Ele fala o negócio do reggae lá, da erva. Nunca pus aquilo na boca e os caras até hoje ficam no estádio. Ei, maconheiro! O que vai fazer, né? É o jeito dele. Tem que saber levar, fala aí, Belo. Quando a gente entra nessa aí, a gente tem que relevar um pouco as coisas, né? Levar na brincadeira, levar no bom humor e saber que as pessoas às vezes têm um conceito nosso que não é muito verdade, mas se você ficar rebatendo tudo, você vai fazer mais isso do que fazer teu trabalho, né? Então eu levo na brincadeira, dou risada, respondo, é isso mesmo, tal. Mas enfim.
Boa. Ô, Belo, o Jonatas aqui, o Jô Roberto, falou: grande Marco Belo, ótimo comentarista esportivo e tudo mais. A gente sabe que você é repórter, setorista, e que tá, pelo que a gente vê, né, de fora, não sei, mas pelo que a gente vê de fora, você está se aperfeiçoando aí na parte de comentarista, tá? Que você está participando dos donos da bola e tudo mais. É um desejo seu ser comentarista um dia, assim mesmo, de fato, ser comentarista de jogo, de programas? Não, não, é um negócio que a profissão vai nos levando, né? Sei. Hoje em dia, se você fizer uma coisa só, você fica meio ultrapassado. Hoje em dia não dá para o repórter ser só repórter. É. Então é algo que eu vou deixando levar, mas não é um objetivo que eu tracei na carreira, nem nada. Para falar a verdade, não, não me vejo assim como um comentarista de futebol, nem num futuro próximo, nem distante. Pode ser até que venha a acontecer, né? Eu preciso pagar as contas, né? Se alguém falar, vou te pagar tanto para ser comentarista, eu não vou recusar. Mas não é algo assim que, nossa, coloquei isso como objetivo, enfim, vou deixando levar. Até porque comentarista de futebol todo mundo é, né? Galera que está assistindo a gente com certeza tem opinião também. É. Então, não é uma coisa que você precisa tanto assim estudar, se aperfeiçoar tanto, pelo menos na minha opinião, né? É mais você saber como emitir suas opiniões, ter responsabilidade no que você fala. Ou seja, qualquer jornalista, né, que se preze consegue exercer esse papel. E já que a gente entrou nesse assunto, né? Como é que tá sendo essa participação lá nos Donos da Bola do Neto? Como é que tá sendo essa experiência para você? O Neto é um grande amigo meu, né? Ele trabalhou lá na rádio. Eu já cheguei a apresentar saúde, apresentar programa com ele já apresentou programa comigo, então a gente se conhece há muito tempo. E de vez em quando eles me chamam lá, na verdade não sou contratado da Bandeirantes, tem muita gente que confunde, né? São participações em que eles me convidam, geralmente o produtor liga um dia antes, você quer ir? Fala, beleza, né? E vou lá, não vejo como algo da profissão, eu vejo mais como diversão, algo que eu gosto, que eu me sinto bem. Eu acho que se tiver algum programa assim que o pessoal me chamar e que eu não me sentir bem, ou achar que o programa não é legal, eu simplesmente não vou, né? Porque eu não tô ganhando para isso. Então eu vou lá no Neto porque eu gosto dele, não conhecia pessoalmente o Veloso, e hoje eu vejo que ele é um cara bem bacana. O Edilson eu conheci há algum tempo, não tinha amizade com ele, mas conhecia o Edilson da profissão mesmo, né? E hoje tenho também intimidade com ele, enfim, o pessoal que participa lá, os jornalistas, sou amigo de todos, o próprio Fred Júnior, né, que estava aqui com a gente, o Rogério Assis, e outros jornalistas lá que participam, então eu encaro mais como uma brincadeira, para falar a verdade. Vou lá, dou minhas opiniões, falo do meu jeito, né? Ninguém nunca lá me falou, você tem que falar assim, falar assado, ou evita assunto X, Y. Eu falo o que eu quiser lá. Se o pessoal não gostar, não me chama mais. Mas Não pelo visto tenho tem muito. gostado, né? Pelo visto o pessoal tem gostado, porque você tem participado bastante, né? É, também não fico muito pensando nisso, assim. Não crio nenhuma expectativa, né? Até porque a gente sabe como é que esse meio tá difícil, então é muito difícil que você se encaixe em algum lugar, consiga uma outra fonte de renda, ou que você saia do rádio e vá para a TV, ou que você saia da TV e vá para um site. Então, acho que hoje em dia, com a situação que está o nosso meio, a primeira coisa é você se manter onde você está e fazer bem o seu trabalho e fazer bem aquilo que te pagam, né? E depois você vê as outras coisas sem criar muita expectativa. Acho que eu procuro fazer bem, né? Procuro fazer direitinho. Lógico que eu não vou falar nenhuma besteira em nenhum lugar que, não só no Neto, mas qualquer lugar que eu vá, aqui na nossa entrevista, por exemplo. E acho que fazendo direitinho, fazendo bem, as oportunidades acabam aparecendo.
E eu já fui na Tô dando Band. resposta tipo jogador de futebol, né? É nada. Tá bem treinado pelo seu assessor, hein, Belo? É, media training. Media training. E deixa eu te falar, eu fui na Band lá já várias vezes, tudo mais, fui levar alguns jogadores lá que eu assessoro e tudo mais, e Uhum. às vezes que eu fui lá, o Neto, nos bastidores, sempre me tratou muito bem, o cara, gente boa, engraçado e tudo mais, mas tem um pessoal que acha, só assistindo, que ele é um cara mala, pô, cara chato, cara bravo. Conta um pouquinho da sua experiência com o Neto. Ele, assim, na minha visão, é um cara, gente boa pra caramba, né? Pra quem conhece ele, e quem fala dos bastidores, fala que ele ajuda muita gente, que é um cara abre muitas portas, né? Um cara super, super bacana, né? Primeiro que ele é completamente louco, né? Ele é daquele Verdade. jeito do ar. Ele não é um personagem, tem muita gente que acha que é um personagem, mas do jeito que ele é no ar, ele é fora, exatamente do mesmo jeito, não muda nada. E é um cara muito de coração aberto, que ajuda muita gente, não tem muito apego a bens materiais, né? Eu lembro até hoje de uma vez que ele trabalhava lá na rádio, e ele chegou com um celular novo lá, não lembro que celular que era, mas era mal caro, assim. E eu, Sim. tipo, só fui elogiar o celular dele, assim, sem nenhuma pretensão. Eu falo, pô, celular bacana, né, não sei o quê. Daí ele falou, ganhei o celular, você quer? Daí eu falei, como assim, eu Caramba. quero? Daí ele falou, não, é teu. Já foi tirando o chip e me deu o celular do nada, assim, eu não sabia nem o que falar. E Ganhou o ele, celular. Tá já vi ele bom. dando relógio também. O cara fala, você quer esse relógio? Dá um relógio de 3 mil reais, enfim. Mas não só por causa de bens materiais, né? Ele é um cara bem coração aberto, dá muita chance para muita gente. O pessoal que perde emprego no meio jornalístico, ele leva lá no programa dele, né? É Aconteceu verdade. isso com o Quartarolo, aconteceu isso com o Bruno Lohance, quem Ele mais? levou Mauro Naves lá também, que eu já. O Pretzel, Uma enfim. Então galera. é um cara muito bacana. Que legal. E Belo, conta pra gente, você que é repórter, você tem muito contato aí durante a sua jornada diária aí com assessor de imprensa, né? Uhum. Como é que você vê o papel do assessor de imprensa, assim, na sua visão de repórter, Eu sendo um acho setorista? que eu acho que esse nome assessor de imprensa devia mudar, porque hoje em dia eu acho que não existe mais assessor de imprensa, existe assessor de clube e assessor de jogador, né? Porque quando começou a assessoria de imprensa, era um cara que estava lá para ajudar os jornalistas. E hoje em dia, e isso não é nenhuma reclamação, nenhuma crítica. Eu acho que o tempo vai passando e as coisas vão mudando. E Sim, hoje em dia, o cara que está lá dentro do clube, por exemplo, ele está muito mais para proteger o clube do que para ajudar a imprensa. E o assessor de jogador está muito mais para proteger o jogador do que para ajudar a imprensa. Então, eu acho que a assessoria serve para isso. Tem jornalista que não gosta, tem jornalista que se estressa, né? Que achava mais fácil quando não existia o assessor e tal, e reclama bastante. Eu, pessoalmente, assim, nunca me atrapalhou. É lógico que às vezes é mais difícil você chegar num jogador por causa da assessoria, né? Antes você ligava direto para o jogador, hoje você não tem como, a não ser que você tenha amizade com o jogador. Mas eu gosto de me adaptar também às mudanças, então nunca briguei com nenhum assessor, nunca falei mais pesado, não gosto desse tipo de coisa. Acho que se o jogador contrata um assessor é porque ele não quer ter contato direto com o jornalista e eu me adapto a isso. Então, se eu preciso de alguma coisa, eu procuro o assessor. Às vezes o assessor me ajuda, às vezes me atrapalha, às vezes não ajuda nem atrapalha, enfim. Mas eu relevo, assim, por exemplo, vou dar um exemplo recente. Tem uma assessora lá de uns jogadores do Corinthians que desde o início da pandemia eu estou tentando uma entrevista com alguns jogadores do Corinthians que ela assessora e ela me ignora completamente. Assim, eu mando mensagem, ela não responde e tal. caramba. Não sei se. Às vezes é alguma coisa que eu falei de algum cliente dela, ela não gostou, mas eu não sou do tipo de pessoa também que fica. Eu vou atrás para saber. Se ela não quer, não quer, entendeu? Daí o que eu faço? Eu vou atrás de outros jogadores, de outros assessores, enfim, e desisti de falar com essa menina
e desistir de falar com os jogadores que ela assessora, né? Porque tem essa parede assim, entre o jogador e a imprensa, que é a assessoria. E às vezes a assessoria, que nem eu disse, às vezes está mais para atrapalhar do que para ajudar. Mas eu vejo como mais uma das dificuldades da profissão. São tantas que essa é só mais uma. Entendi. E você tem alguma história engraçada de coletiva que você se recorda aí? Tipo, meu, você rachou o bico mesmo? Cara, tem tantas. Todos esses anos de Consegue se profissão. lembrar de uma, pelo menos, aí? Cara, teve uma vez que eu tava fazendo um treino do Corinthians e alguns torcedores estavam protestando. Eu não lembro se era, acho que era 2014, se eu não me engano. Era o Mano, treinador, e alguns torcedores estavam protestando do lado de fora, no alambrado lá do CT. E eu tava no ar, né? E eu sou meio louco, eu gosto de ir atrás das confusões, né? Então Sim. eu peguei o celular e falei, vamos lá, atrás dos torcedores, tal. Só que nesse afã de ir atrás da notícia, assim, né? De estar no ar, aquela adrenalina toda, eu fui atravessar lá um matagal que fica na frente do CT para poder entrevistar os torcedores e esqueci que tinha um poço no meio, né? Nossa, E acabei caindo no poço meio que até aqui, assim, ó, até o pescoço. Eu segurei o caramba. celular assim para cima, que eu tava no ar, fiquei só com a cabeça para fora. E lá é um esgoto, Nossa. né? Não é É, poço de água, é um é. esgoto. Então eu fiquei cheio de esgoto. Daí, o que eu fiz? Eu tava no ar, continuei no ar, Rapaz. finalizei meu boletim, voltei pro clube, todo mundo dando risada de mim, né? E daí eu pedi pro assessor de imprensa do Corinthians, que na época era o Guilherme Prado, para ele me ver uma roupa, né, para eu continuar. Acho que caiu aqui. Deixa eu ver. Parei aqui porque estavam me ligando. Ia ter coletiva do Mano Menezes, né? É, Aí o Guilherme Prado, o que ele me fez? Me deu um short, mas aquele shortzinho bem curtinho, sabe? Aquele short de Cooper, galera que faz é. Cooper, uma camiseta regata, tipo, ridículo. E eu fiquei descalço. Aí eu fui pra coletiva do Mano Menezes desse jeito. Eu falei, não vou embora só por causa disso. E daí não teve coletiva praticamente, né? Porque os jornalistas não conseguiam fazer pergunta e o Mano Menezes não conseguia responder, que ele ficava dando risada de mim. Um monte de gente tirou foto, enfim. Né? E eu tentando fazer pergunta séria pro cara num estado lamentável que eu tava. Mas Não. levei, fiz pergunta, deu certo, acabou dando certo. Mas essa foi uma das vezes que eu pensei assim, porra, essa profissão é foda. Mas fui até o final, não desisti. Continuei lá e fiz meu trabalho até o fim. Tem que ter jogo de cintura, né? Tem que ter profissionalismo também, né? Tem que É, ter. Você tem que pensar primeiro no ouvinte. Ainda bem que é rádio também, né? Se fosse televisão, não ia conseguir entrar no ar. Mas já que é nossa. rádio, o mais importante são as respostas. Se fosse TV, você já teria virado meme, né? Provavelmente. E não teria entrado de regata, né? Verdade, é verdade. Você tava naquela coletiva do Gemidão lá do Zap? Do Rodrigo, acho que era o Rodriguinho, não era? Tava que alguém soltou, mas não foi a primeira vez, não. Várias vezes aconteceu isso, Várias de vezes, ter né? gemido no meio de coletiva. Isso aí é o de menos. Isso aí é o mais normal, já aconteceu coisa bem pior. Teve uma vez, tô lembrando É. agora, que o Felipão era treinador do Palmeiras e a gente foi fazer um jogo no Serra Dourada, lá em Goiás. E não existia coletiva igual hoje, era no microfone de cabo na boca do cara, né? Só que o microfone de alguém estava desencapado e estava dando choque. Nossa. Então, quando alguém colocava o microfone e tocava na boca do Filipão, dava choque nele. Tava... E o Filipão E ele começou a responder e começou a fazer assim, e aquele bigode lá, e a Pô, gente tava começou a tendo um perceber que estava derrame. dando.
Só que ninguém sabia qual dos microfones que estava dando choque, então não tinha muito o que fazer. Só que daí a gente percebeu que a gente estava com a energia, então se um tocava no outro, dava choque também. Então a gente passou a coletiva inteira dando choque um no outro por querer, assim. O cara tava perguntando, a gente pegava no ombro do cara, o cara fazia assim no meio da pergunta. Esse dia foi bem engraçado também, mas depois acaba tudo se resolvendo. Ô, Belo, e tem alguma história engraçada na hora do jogo, na transmissão, assim, que você se lembra? Tipo, no meio do jogo, assim, alguma coisa que aconteceu? Várias. Já teve repórter do meu lado que levou bolada e saiu sangrando no meio do jogo. Deixa eu ver. O meu microfone já... Ó o André Hernan aí. Um abraço pro André Hernan, que é um dos melhores repórteres da atualidade. Grande André Hernan. Fica o convite pro André. Jornal. Viu, Belo? Fica o convite aqui pro André Hernan e pro... Ai, meu Deus, esqueci o... Quem entrou aqui, o... Fred Júnior? Isso, pro André Hernan e pro Fred Júnior pra gente fazer uma live ao vivo aqui, saber um pouquinho da história deles e da carreira também. Então, aí o cara levou uma bolada e saiu sangrando. Saiu no meio do jogo, deixa eu ver, já teve caso de... uma vez um fotógrafo, André Hernan é uma mala, viu? Tem que tomar cuidado com ele se você for fazer uma entrevista com ele, que é uma mala sem alça. Né? Falou, achei que ia ouvir grande sucesso. Tô zoando, brother, gente boa. Enfim, o fotógrafo estava na beira do campo, a bola... Ele tá falando pra você chamar ele no direct. A bola ia sair e o fotógrafo não esperou ela sair e deu um chute. Só que a bola estava em jogo ainda. Então deu uma puta de uma confusão. O repórter foi expulso do estádio, teve que ir embora, levou um gancho da federação, o jogo teve que ser paralisado. Deixa eu ver, já teve uma outra história também. O Nivaldo Decilo, da TV Bandeirantes, uma vez, no jogo da Vila Belmiro, ele estava pronto para entrar assim, no campo para entrevistar algum personagem do jogo, né? E ele já estava naquela posição de apitou, eu vou correr para dentro, né? Só que o juiz apitou no meio do campo e ele entrou correndo. Só que o cara tinha apitado uma falta, não tinha apitado o final do jogo. Aí ele voltou de ré. E não deu tempo dele virar, ele voltou de ré, tipo caranguejo, assim, foi muito engraçado, cara. E seguiu o jogo. Tem várias histórias, se deixar aqui eu vou lembrando de várias. Que legal, que legal. Então, deixa eu ver o nome do internauta. Surael tá perguntando aqui qual foi a melhor entrevista que você já fez. Caceta, essa é difícil, hein? Uma que eu lembro bem... Melhor ou alguma que você, tipo, a entrevista rendeu pra caramba? Não que tenha rendido, mas uma que eu acho bem importante foi uma vez que eu estava na Copa de 2010 na África. Na verdade foi em 2009, no sorteio da Copa, que eu invadi o hotel lá que ficavam as autoridades, que não podia entrar, jornalista, né? E eu acabei conseguindo entrar pelo estacionamento lá, nem lembro como é que eu fiz para entrar. E tava no saguão lá e tava conversando só o Platini e o Beckenbauer. Caramba. E eu entrei, liguei, né, pelo telefone na rádio, tava com o programa no ar, e eu falei, me põe no ar, me põe no ar. Nem deu tempo de eu falar o que era. Os caras me puseram no ar porque viram que era importante, pelo meu jeito de falar. E eu entrei entrevistando o Platini e depois o Beckenbauer só. Caramba, foi bem legal. Outro que eu me lembro também, na Copa América da Argentina de 2011, o Brasil estava jogando em Córdoba, e o estádio lá chama Estádio Mário Kempes, né? Mário Kempes, para quem não conhece, foi o artilheiro da Copa de 78, um dos maiores centroavantes da história do futebol argentino. E aí eu estava conversando com um cara que eu não vou falar quem é, porque senão vai estragar a história. E eu nem tinha planejado entrar no ar, assim, eu tava conversando, papeando e tal, e aí me ligaram da rádio. Você entra no ar agora? Eu falei, entro, normal. Aí eu entrei no ar bem assim, estou aqui em Córdoba, né, a seleção brasileira vai jogar e tal. Só uma dúvida, vocês sabem como se chama esse estádio? Daí os caras, estádio Mário Kempes. Eu falei, pois não, Mário Kempes na linha com vocês.
Eu tava conversando com o próprio, né? Foi bem legal, assim, bem interessante. E coloquei o cara que é só o nome do estádio no ar, né? São duas que eu me lembro, assim, mas tem várias importantes, assim, a gente vai colecionando. Que bacana. Tô aqui falando com o Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, também do site Meu Timão, do podcast Timão. Está falando um pouquinho sobre a carreira dele e também de algumas histórias aí do futebol, sobre a profissão de repórter esportivo. Tá um bate-papo bem bacana. Tem bastante gente aqui entrando, mandando a cena. Tem um cara aqui, Emerson Fulanetti, falando: caracas, viu, Diogo? Criança, mano, bom te ver. Realmente, não lembro quem é. Depois manda direct aí. Hã? Te pegou no colo. Realmente eu não lembro. Depois manda um direct aí pra ver se eu lembro, mas não lembro não. Ô Belo, fala pra gente uma coisa. Qual, na sua opinião aí, quais os comentaristas, repórteres, narradores que você acha que se destacam aí pra você? Se você quiser falar o melhor comentarista, narrador ou repórter que você já trabalhou. Aqui eu já tenho trabalhado? Cara, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do Éder, né, que é o narrador principal lá da Transamérica, acho ele muito bom. E depois me fala como é que é trabalhar com o Éder Luiz, que eu também admiro ele bastante como narrador. Repórter eu trabalhei com vários, cara, eu digo que eu procuro pegar um pouquinho de cada e formar o meu próprio jeito, né, eu acho que você não pode ficar imitando ninguém, você tem que pegar... a principal qualidade que você vê de cada um e tentar absorver. Então eu peguei um pouquinho do Carmona, que é um cara que eu respeito muito, peguei um pouquinho do Calil. O Calil eu lembro que me ensinou a me preparar para um jogo, sabe, pegar informação, que às vezes eu ia trabalhar no jogo e não pegava tanta informação, assim, pegava mais as coisas do dia a dia, mas ele me ensinou a pegar curiosidades, números históricos, enfim, porque às vezes o jogo é ruim, né, não dá muito assunto e você acaba indo por esses números que você pesquisou antes. Peguei um pouco do André Henning, principalmente o improviso. O André Henning é um cara gênio do improviso, né, quando ele era repórter e hoje como narrador. Verdade. O Valmir Jorge também, que improvisa muito, que trabalhou comigo. Deixa eu ver quem mais. Você tá com quantos anos hoje, Bela? Eu tenho 41. 41, tá. Acho que peguei um pouco de cada um. E, deixa eu ver, comentarista que eu tenha trabalhado, acho que também. Acho que todos que eu trabalhei tinham alguma característica bacana que eu acabei tentando absorver. E repórter... Um cara que eu gostava muito de ouvir era o Morsa, Paulo Roberto Martins, no rádio. Muito bom o Morsa. Eu era muito amigo do Juarez Soares, né? Juarez admirava Soares, muito o Juarez. Acho que ele tem uma história no jornalismo esportivo que vai além dele, né? Fiquei muito triste quando ele morreu. Também. Eu entrevistei o Oscar Ulisses na semana passada. Ele falou que o Juarez Soares foi o melhor repórter que ele trabalhou atrás do gol, assim. Que era um cara que contava detalhes como ninguém, né? Porque na época o Juarez trabalhava como repórter esportivo, né? O rádio era preto e branco ainda. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui, o Emerson Fulanetti falou que me conhece da Rua 2. Ah, da Rua 2, conhece. Não lembro dele, mas da Rua 2 eu lembro. Um abraço pro Emerson aí. Ô, Belo, conta pra gente se você já sofreu alguma ameaça, assim, de uma notícia que você deu. Isso aí, acho que você já recebeu algumas, né? Algumas, mas assim, nenhuma se concretizou. É mais ameaça, ainda mais em tempo de rede social, né? Tem muita gente que ameaça, que fala que vai me pegar, que sabe onde eu moro, enfim, mas eu vou... Também é outra coisa que eu relevo, porque se for ficar dando importância para isso, acho que eu tô dando palco para maluco. Teve uma vez que eu achei que eu ia apanhar mesmo, que eu tava num voo para Colômbia, Sim. Fazer um jogo da Libertadores, e comecei a ver que tinha uma pessoa chutando a minha cadeira atrás, né, do avião.
Eram 6 horas de voo. Isso aí tinha 15 minutos de voo, tinha acabado de decolar. Caramba. E eu achei, pô, o cara folgado, né? Tá chutando a cadeira, só que o cara começou a chutar mais a cadeira. E chutar, 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 chutar. Falei, caceta. E aí eu comecei a ouvir ele falar meu nome. É, Marco Belo, Marco Belo. Falei, caceta, o que é isso? Daí eu fui falar com ele, né? Falei, amigo, tá com algum problema? Ele falou, tô. Falei, qual é o problema? Daí ele falou que ele era de uma torcida organizada e que eu tinha falado o nome dele na rádio porque ele tinha invadido o campo num Rapaz. jogo aí, que não vem ao caso, e que isso prejudicou a vida dele, que prejudicou o emprego. Ele tava muito puto comigo, mas muito puto. E ele falou, ele me mostrou que do lado dele tinha uns 15 caras da torcida organizada e ele falou que queria me dar porrada. E Nossa. daí eu pensei, né? Eu tô num avião, tem mais 5 horas e meia de voo, tô fudido, o que eu vou fazer, né? Só que daí eu comecei a conversar com ele, porque eu tinha duas possibilidades, ou apanhar ou tentar convencer ele de que eu não merecia apanhar. E eu comecei a conversar com ele, expliquei as razões pelas quais eu falei, expliquei como é que era a minha profissão, pedi desculpas se eu tinha atrapalhado ele, né, se eu não tinha tido o cuidado necessário, enfim, comecei a conversar. E no final das 6 horas de voo eu fiquei brother do cara, peguei o telefone, coloquei ele no ar um Reverteu a dia, fiz uma situação. entrevista com ele. Era o jeito, né? Ou eu fazia isso ou eu tava morto, né? Não tava aqui para dar Apanhava. entrevista para você. Essa acho que foi a Rapaz. pior, porque eu tava dentro de um voo, não tinha como fugir. Rapaz, situação delicadíssima. Estão perguntando aqui, o D. Matheus, se você sente muita diferença em trabalhar em jogos com portão fechado, com portões fechados. Bastante, acho que tira Ele deve ter a completamente tendência, né? tira completamente o clima do jogo. Parece que você tá trabalhando num treino, não num jogo. Teve uma vez no Morumbi, que eu fiz um jogo do São Paulo de portão fechado, e eu fico com fone muito alto, né? Para ouvir o narrador. E eu lembro que era o Rogério Ceni, o goleiro, na época, e o Rogério Ceni falhou numa bola tal, o locutor me chamou, e eu falei, o Rogério foi muito mal pra bola, não sei o que tal. Quando eu vi, o Rogério tava me encarando, eu falei, cacete, acho que eu falei alto demais. Porque portão fechado, né, não tem torcida, os caras ouvem tudo. E de lá pra cá É, eu comecei a tomar mais cuidado em jogo de portão fechado, comecei a falar mais baixo. caramba. E Belo, tem alguma. Quantas Copas do Mundo você já cobriu? Tem de É, cabeça aí? pela, pela rádio foi 2010, 2006 eu era produtor, né? Então eu não fui. Eu trabalhei na Copa, mas aqui de São Aqui. Paulo. Em 2010, 2014, 2018. 2014 foi aqui no Brasil, né? Viagem 2010, 2018. Qual que você mais curtiu trabalhar assim? Ah, todas, cara. Todas. Não tem Copa preferida. Copa é um negócio especial. É um negócio fora do comum, assim. Copa é um negócio que você guarda pra vida inteira. Mas todas foram legais. Cada uma diferente da outra, mas todas muito legais. Tem algum jogo que você gostou mais de fazer? 7-1. Você gostou Sete de a um fazer? foi. Ah, pra trabalhar foi legal pra caramba. Como brasileiro foi ruim, mas pra trabalhar é um jogo que vai ficar marcado, né? E Sim. depois eu ainda desci pra entrevistar os jogadores do Brasil, fiz umas entrevistas bacanas, até porque os caras não queriam falar e a gente meio que obrigou eles a admitirem que eles não tinham jogado nada. Então, jornalisticamente, eu achei um jogo bem legal, o 7-1. Jornalisticamente, tô falando, né? Antes que entendam errado. E falando como torcedor e como jornalista, o que você acha que aconteceu nesse jogo, assim? Teve um apagão total mesmo? Tipo, ninguém entende até hoje, né? Eu acho que teve um apagão, teve muita confiança. é, eu acho que os caras entraram num clima de já ganhou, vamos ganhar de qualquer jeito, vamos ganhar a qualquer hora. Teve o negócio da dependência do Neymar, né? Estamos jogando por você, Neymar. Acho que os caras não encararam profissionalmente aquele jogo e a Alemanha foi profissional demais, né? É. Eles estudaram cada jogada do Brasil, cada jogador do Brasil, e o Brasil achou que ia ganhar na base da torcida, na base da fé, do choro, da emoção, esse negócio bem de brasileiro, né? E acabou tomando aquela paulada, quando viu já estava 4-0. Depois dos 4-0 aí foi só festa para os caras.
Verdade. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal, Francisco, Matheus, Carla, a Letícia, Thiago, a Mauri, o Emerson, tem uma Napoleão, André Hernan, o Elton. Ah, o Elton é meu irmão, Belo, teu fã. Manda um abraço pra ele aí. Ô, um abraço, Elton. Um abração. O Napoleão é o da Band? Napoleão Almeida? Deixa eu ver se é o Napoleão Almeida. Deixa eu ver aqui que eu passei. Difícil ter dois Napoleão no mundo. Deixa eu ver. Calma aí, que é ruim pra colocar o celular aqui. Nossa, por baixo. Deixa eu ver se é ele. Perdi o Napoleão aqui. Napoleão Cardoso, é ele? Será que é? Acho que não, hein? Acho que não. Acho que não. Não, Tem dois não. Napoleão, então, que beleza. Tem dois Napoleão, então. É Napoleão Cardoso. Deve ser meu parente, eu não sei. Então tem uma galera mandando um abraço aqui. Tô conversando com o Marco Belo, repórter setorista aí da Rádio Transamérica. Também escreve para o meu Timão e o podcast Timão. A gente tem mais 10 minutos aqui, Belo. Porque eu tenho 1 hora de live no Instagram, né? Deixa eu te perguntar, qual o jogador você mais gostou de entrevistar? Você falou, putz, que cara bacana, que cara da hora para entrevistar. Caramba, cada pergunta difícil que você tá me fazendo, meu. Deixa eu ver. Difícil? Não precisa ser o melhor, assim, mas um cara que você, tipo, falou, meu, se eu pudesse, eu batia o papo com esse cara, entrevistava esse cara aqui umas 2, 3 horas tranquilamente. Ah, cara, teve muitos. Eu guardo uma boa memória do Suárez, do Barcelona, porque acho que Legal. pelo tamanho dele. Eu tenho uma teoria que quanto mais famoso e mais jogam bola os caras, mais gente boa eles são. E quanto menos jogam bola e menos fama eles têm, mais mala eles são. Mais Muito mais mala, é. fácil, às vezes, você falar com o Suárez do que falar com o Zezinho da esquina, É zagueiro verdade. reserva do Palmeiras. É que é verdade. Agora na época da pandemia eu coloquei no ar, lá na rádio, Rincon, Basílio, Rivelino, Zico e o Jorge Henrique não quis falar comigo. É um bom exemplo, né? Nossa, Desse tipo de coisa. a diferença. É um negócio absurdo. Mas assim, deve ter vários jogadores que eu tenha gostado, mas eu lembrei do Suárez agora porque eu achei um cara bem gente boa, assim, todas as vezes. Eu acho que eu entrevistei o Suárez umas 3 vezes e as 3 vezes ele foi muito legal, muito legal. Que bacana. E o que você espera aí, Belo? Lógico que o futuro é incerto, né? Nem os próprios médicos, tudo mais, sabem muita coisa da doença, né? Estão estudando ainda e tudo mais. O que você espera aí do futebol após essa pandemia? Tanto realmente da parte ali dos jogadores, quanto aí na sequência do jornalismo esportivo. O que você imagina na sua... Lógico que não dá para saber o que vai acontecer. Mas no teu imaginário aí, o que você pensa disso? Cara, ontem eu tive uma discussão lá na rádio a respeito disso, porque eu acho assim que tem duas coisas. Primeiro é a nossa torcida como jornalista esportivo, né? Eu acho que quanto mais demorar para voltar ao futebol, mais chance de ter colegas desempregados, eu mesmo perder o emprego, as rádios, as televisões esportivas, os sites esportivos, aí todo mundo começar a ter muito prejuízo e algumas até entrar em falência. Então, a gente torce para que volte logo. Mas o Verdade. outro lado é o lado da razão, né? Fora esse tipo de torcida, o meu lado da razão diz que vai ser muito difícil ter futebol esse ano. Eu acho que se tiver futebol sem público, num cenário otimista, vai ser a partir de setembro. Tem muita gente falando que vai ter futebol em maio, vai ter futebol em junho. Acho que é Para em mim, setembro. visão otimista, porque eu acho que é capaz de nem ter em 2021. E acho que Caramba. muito clube vai quebrar, e muita empresa jornalística vai acabar quebrando, infelizmente. Mas a gente vive uma pandemia, numa pandemia não tem notícia boa, né? Não adianta a gente fazer igual o cara do governo lá outro dia que falou que a imprensa devia dar notícia positiva. Pô, você vai dar notícia positiva no meio de uma pandemia, então a gente está numa guerra, cara. Não tem notícia boa. Então, infelizmente, acho que o futebol vai sofrer bastante e o futebol sofrendo, o jornalismo esportivo sofre também. Já tive alguns colegas que foram dispensados, que foram demitidos, e eu acho que, infelizmente, a tendência é que aconteça cada vez mais.
E como é que você tem feito aí, a última pergunta para a gente já encerrar por causa do tempo aqui também. Como é que você tem feito para tirar notícias, né? O Belo, que é setorista do Corinthians. Você já foi setorista no Palmeiras também, né? Na Transamérica, né? Já do Palmeiras e do Santos, só não fui do São Paulo. Tá. Como é que você tem feito para arrumar notícia nesse tempo de pandemia? Porque não é fácil, né, para um jornalista caçar notícia, sendo que tá tudo parado, né? Eu digo que eu estou trabalhando mais do que na época pré-pandemia, porque antes a notícia vinha até mim, né? Você vai no treino, você está observando ali o que está acontecendo, né? A mudança de jogador, tal, no jogo, né? Mais tranquilo ainda. E hoje eu tenho que ir atrás da notícia, que nem você falou. Então, eu estou tentando manter uma rotina, apesar de estar trabalhando mais de casa. Acordo às 8 da manhã todo dia e começo a mandar WhatsApp já, né, para dirigente, para jogador, para médico, para ex-jogador, para todo mundo. E a maioria dos WhatsApp eu vou conversando com as pessoas e não encontro nada, né, de notícia. Até que, tipo, eu pego alguma coisa que, porra, aí dá uma notícia. E aí eu jogo no ar na rádio, mas geralmente é um negócio que dá muito trabalho, porque realmente não tem nada acontecendo, né? Então, para você É, tirar alguma coisa que possa ser jogado no ar, que você possa usar de manchete na rádio, enfim, é complicado. Você precisa ir muito atrás, conversar com muita gente. Cada 10 conversas que eu tenho, eu consigo tirar meia notícia, né? Então eu acho que eu estou trabalhando mais nessa época do que no período em que tinha futebol no campo. imagino. E para encerrar mesmo, tem alguma notícia aí pro torcedor do Corinthians que está acompanhando a gente? No dia de Pô, hoje. eu te digo que eu vou desligar aqui do Instagram e vou atrás, vou mandar os WhatsApp. Quem quiser ouvir na Transamérica hoje às 5 da tarde, eu marquei uma Boa, entrevista com o Camacho, do boa. Corinthians. Ele vai falar ao vivo por telefone com a gente, então quem for de São Paulo aí é só sintonizar no rádio, quem não for tem pelo aplicativo de celular, de smartphone, enfim, esses negócios todos aí. Então vou tentar conversar com o Camacho e ver quando é que o Corinthians vai voltar a jogar, né? Porque já descobri ontem que 1º de maio não vai ser, dia 4 de maio também não vai ser. Ver o que Caramba. eles estão conversando ali nos grupos de WhatsApp dos jogadores. Enfim, vou bater um papo, que é um negócio legal, né? O torcedor tá com saudade de falar com o jogador ou de ouvir jogador. E quem Verdade. sabe dentro desse papo a gente arruma alguma notícia. É verdade. Maravilha, Belo. Meu pai, o Paulo, entrou aí, tá te mandando um abraço, Belo. Opa, seu Paulo, um abração para você. Parabéns pelo filho. Bacana, Belo. Obrigado pelo teu tempo aí, né, que você concedeu aqui pra gente. Entrevista muito bacana, passou rápido, né? E vamos conversar mais vezes aí. Muito bacana conhecer um pouco mais aí da tua história, da tua profissão. Fiquei feliz de te entrevistar e obrigado pela atenção aí. Beleza? Obrigado você aí pela entrevista, muito bacana. Não sei nem quanto tempo foi quanto tempo aí de entrevista? Já deu 58 minutos, vai dar 1 hora quase. Caceta, passou Passou rápido rápido. mesmo. Quando passa É, rápido é porque o papo é bom. Estou à verdade. disposição aí, quando quiser a gente conversa. Um abração, Diogo. Maravilha, Belo. Obrigado, bom trabalho aí. Vamos tá ouvindo a entrevista do Camacho aí. Tomara que você consiga tirar alguma coisa dele boa. Valeu. Valeu, Belo. Obrigado. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.